Hello, my best friends espirituais, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu tô aqui no meu cantinho espiritual, junto com o meu povo xamânico, na energia da minha cabocla. Hoje a energia vai ser mais xamanista, mais curandeira, né? E eu espero que o que a gente vai falar, o que a gente vai passar para vocês e eu, toda a minha egrégora espiritual, possa fazer sentido no seu caminho, na sua jornada. E vamos entender o que o universo quer, o que o universo quer falar com vocês, o povo da mata, o que Arô, Salve Xós. E vamos que vamos. Tô sentindo uma energia muito assim. Um cansaço, assim, não sei. Acho que um cansaço assim, sabe aqui, ó. Como se, sabe? Tipo assim, respira, calma. A energia de ansiedade, de pânicos também. Vamos lá. Gratidão, salve a minha cabocla. Vamos lá. Cavaleiro de Copas. A gente já iniciou um jogo com cavaleiro, né? Cavaleiros são energias também de caboclo. E de copas, cura. 7 de copas. O louco. Uau. O 3 de paus. A seleção, né? É como se em outro momento a espiritualidade ela tivesse te ascensionando. É como se você tivesse agora um leque de saberes, chamados e oportunidades para seguir um novo aprendizado em nossa vida, porque o louco é sempre uma nova jornada, né? É sempre um salto quântico de fé, de originalidade. O louco ele busca por conhecimento, aprendizado. Só que esse louco é muito engraçado, ele veio no final da jornada, então ele não é um louco que vai iniciar um aprendizado, é um louco que acabou de sair de um aprendizado, ou está saindo de um aprendizado, de muitos aprendizados, que são 7 de copas, então muitos desafios, muitos caminhos. O 7 de copas também fala de ilusões, então muita coisa que era e não é, e muita coisa que você achava que era um caminho para você e não era. Então esse louco ele tá saindo dessa energia e buscando um novo direcionamento, a sua própria jornada. Esse louco aqui, ele veio como um arcano para mim, né? Que vai buscar novos saberes, mas em um outro lugar, de uma outra forma. E tudo que passou, tudo que você passou aqui, você vai pegar esses saberes para passar adiante com o dom da palavra, da cura, né? E o louco, ele sempre tá com uma trouxinha. Eu falo trouxinha, não sei se é assim que se fala. Uma bolsinha, né? E ele não leva nada, a não ser a própria experiência, a não ser a sua autenticidade, a sua verdade, a sua vida. Então,
A espiritualidade, ela vem se direcionando, a ancestralidade, o povo xamânico, vem se direcionando a ir sem bagagem, a ir sem levar esses 7 de copas. O 7 de copas, ele é complexo, porque cada copa dessa tem uma oportunidade, e às vezes, em alguns baralhos, vem uma copa com uma cobra, outra copa com um dinheiro, outra copa, sabe? É como se fossem vários caminhos ilusórios e você tem que escolher um. Uma dessas copas é a correta. Então, o perigo de você se dispersar no 7 de copas é muito, porque são muitas alternativas, mas nenhuma delas estão no seu caminho. Porque são alternativas, o 7 de copas também fala de não só de ilusões, mas de muita gente. É o social, a carta social. Então, muita gente que diz o que é o caminho para você, que diz o que você tem que fazer, né? Ou que você está rodeado de situações que tu fica assim, ai, e se eu testar isso agora, e se eu testar? Só que no teu interno, você sabe para onde você tem que seguir. Só que é como se você estivesse buscando se desviar, sabe, do teu caminho, mas temos uma energia, um rei de copas, que me veio como uma energia realmente de um caboclo, de cura, direcionando você a ir sem bagagem. Porque essa bagagem aqui, ela não pertence mais à tua nova jornada, à ressonância magnética, né? A gente tem que estar em ressonância, as pessoas têm que estar em ressonância com a gente, então não faz parte. Sabe aquela coisa de eu quero tudo e não tenho nada? Sabe aquela coisa de algumas pessoas, você pode ser uma pessoa que você quer tudo. 7 de copas, eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu não solto nada, eu sou apegado, não quero perder. E aí você fica com um monte de coisas acumuladas, desnecessárias, sem virtudes, sem sabedoria, sem essência, porque você quer tudo. Então, como a carta do 7 de copas, ela está no centro, né? Foi o cavaleiro, 7 de copas e o louco, ela está no centro, então talvez você tenha um senso de querer ser o centro das atenções, talvez esse seja a sua sombra, né? Quer que tudo esteja no seu controle, só que tudo que você está buscando que está ao teu redor não faz parte da tua jornada, porque o louco está indo sozinho para um lugar que é dele, buscar o que é dele, sem esse excesso. O louco, ele é uma carta sagitariana. Eu posso estar falando muito com quem tem Sagitário, Peixes, Aquário não, Sagitário, Peixes, Forte e Câncer e Escorpião em mapa, tá? Por enquanto, a gente tem essas energias. Então, é uma carta, a carta do louco é uma carta que fala sobre ser louco, nesse sentido também, sabe? Não literalmente louco, mas o louco, ele não tá nem aí que as pessoas não pensam. Ele é livre. O louco é o aventureiro, o louco é aquele que quer conhecer a cultura, que quer conhecer. O louco é aquele que vive ele, a essência, sabe? E esse louco, ele veio nessa energia para mim. Não o louco que está começando. Não, é um louco que tem alguma coisa que você está aprendendo. Você estava no meio aqui, você estava aprendendo alguma coisa. Estava mexendo com as suas emoções. Então, é como se assim, tu já aprendeu, tu já absorveu o que tu tá. 7 de copas.
Vai, sem bagagem. Cura. Cavaleiro de copas. Rainha de copas. Energia feminina. Você pode ser uma mulher. Você pode ter uma energia feminina forte. Você pode ter uma energia, uma mentora, tá? Mas aqui é como se Rainha de copas com Rei de copas, isso é sentimento, isso é cura, essência. É como se você estivesse vivendo essa conexão com a própria vulnerabilidade e entendendo que é essa vulnerabilidade que você entende que é um problema, que é a tua força. Se conectar com o seu sentir. E isso que te cura, te guia. Sete de copas. Leitura bonita. Gente, 7 de copas e 7 de ouros. 7, 7, 14, que é a carta da temperança, que é uma carta também de harmonia, de reconciliações, que é uma carta também que tem a energia da água muito forte, então é o equilíbrio, né? Aqui tem pessoas que estão numa análise, 7 de ouro, 7 de copas. Quais foram as coisas que eu escolhi na minha vida? Faz sentido? Fez sentido? O que eu quero a partir de agora? 7 de ouro. O que eu colhi até agora? Com todas as minhas escolhas, com todas essas deslumbrações, essas tentações, o quanto eu me desviei e o quanto eu preciso me aterrar agora. Porque eu me permito estar no meio de situações que me dispersam da minha própria identidade e realidade. Louco. Ai de pau. A renovação, a força criadora do divino dentro de você, é como se Deus, o Criador, a essência, a divindade, estivesse olhando para você e falasse assim: é hora de você botar para fora quem você vem ser e sem medos, sem se perguntar, sem questionar, sem se preocupar com o que você está deixando. 7 de copas, 7 de ouros. Logo vem o louco. Ou seja, sem se preocupar quais são as amizades que você vai deixar, quais são as pessoas da sua família que você vai se afastar. É aqui. É essa jornada, o As de Paus, ele é a energia do fogo. E Sagitário também é o elemento fogo, né? Que é a carta do louco. Então, terra. A gente tem terra, água e fogo aqui. Só faltou o ar. Não adianta ter terra e não ter movimento. O aterramento em desequilíbrio te traz estagnação. Se você não utiliza o elemento fogo para agir, você fica só na terra, só estagnado. Aqui você tem que se aterrar
como posicionamento do que você quer, mas você não pode estagnar e não fazer movimento. Então essa energia do fogo, do louco com mais de paus, é a força divina falando assim, vamos trabalhar esse elemento, porque você está muito aqui, é hora de expandir, de colocar o movimento, as suas ideias, a sua plenitude, tem que ser embasada naquilo que você é hora de você aceitar a experiência de ser livre, dos dogmas, das regras, da sociedade, experimentar os saberes num todo, integrar tudo isso. Então, eu estou falando com pessoas que são xamanistas, assim como eu, com pessoas que têm caminhos xamânicos, com pessoas que têm caminhos universalistas, então você não vai fazer parte de uma religião, é a carta do louco, então você vai integrar saberes, você vai conhecer sobre tudo e várias culturas, e isso vai se tornar a tua força de magnetismo divino. Então, aqui a gente está falando do chakra raiz, a gente está falando do base, do sacro, a gente está falando de energias que te aterram, mas te movimentam. A gente está falando de energia sexual, em equilíbrio. Muitas pessoas não sabem, mas a Kundalini, a energia sexual, é importante. Eu não falo só do ato, não, gente. Eu falo de você trabalhar essa Kundalini, essa parte sexual, para magnetismo, para força, equilíbrio, para manifestação. Por isso que eu falo, não se deve se relacionar sexualmente com outra pessoa. Você desequilibra todo o seu base. Você traz energias negativas quando você coloca essa energia em lugares que não são para colocar, com pessoas que não são para colocar. Por isso a importância de você entender aonde você entrega essa energia. E se for necessário, entregue para si, trabalhe em si essa energia. Porque é ela que te movimenta, né? Que traz a... Engraçado, eu tô falando com gente um fogo, assim. No bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a energia que vem assim de baixo, ela renova. Então, você tava aí com a energia, por exemplo, os chakras sexuais desequilibrado, ou porque você estava travado ou travada, ou porque você é uma pessoa que estava colocando essa energia no lugar, ou em pessoas ou situações que não deveriam. Porque a energia sexual, gente, ela é transmutação, você tem que saber como você vai direcionar isso. Então, eu vejo pessoas universalistas, pessoas que vão trabalhar com espiritualidade, pessoas que vão viver num todo e integrar saberes, né? Aqui você tem o meu lado direito, meu lado xamânico, meus caboclos, meu preto velho, aqui você tem o meu povo cigano, que também é um povo livre, né? O Pixá, a Raiva, meu povo cigano. Você, atrás da câmera, você vai ver o meu lado esquerdo, meu povo de esquerda está atrás de vocês, então você integrando saberes para se elevar. E tudo isso está entre você. Só basta você executar isso. Uma nova jornada, assim, em cima de uma jornada de movimento para as direções que fazem parte da tua frequência. Interessante. Nossa, a mulher. A mulher, eu falei que eu posso estar falando com uma mulher, uma energia feminina muito forte. Pode ser um homem de energia feminina, tá? O navio, o que eu falei? E o coração, nossa, a gente fala de sentimentos. Ó, essa energia, ela fala muito. O que eu tô falando pra você? Movimenta a carta do louco, as paus, ir por uma direção, né? Ó, o navio. Então a gente tá falando de ir em direção, né? Aos teus próprios sentimentos, ao teu sentido, à tua sabedoria interna.
eu prego muito isso, e eu sempre vou falar disso onde eu vou, que os nossos lugares, os lugares que são nossos, são os lugares onde a gente se sente em casa, onde a gente sente amor, onde a gente sente os nossos sentimentos. A gente inicia a tua jornada com Rainha de Copas e Cavaleiro de Copas. A gente está falando de água. Então a gente está falando de você se permitir sentir, fluir, porque você, tecnicamente, pode ser uma pessoa que ou estava em algum lugar errado, ou na profissão que não ama, ou em lugares que, assim, 7 de copas. Ah, faz isso, faz aquilo, aí fica a menina. E a sua mente tá assim, meu Deus, um monte de coisa que eu não quero estar, e por que isso tá, eu nem gosto disso, sabe? Então, os caminhos que são nossos são os caminhos que a gente ama. Se todo mundo trabalhar com o que ama, se todo mundo estar no lugar que ama, se todo mundo ter o amor, porque a divindade ela é amor, e o amor é o único sentimento que vai salvar a humanidade, o mundo estaria de outra forma. Você vê que não saiu, só saiu uma carta de terra, que a maioria é fogo, água, paixão, amor. Eu não vou nem falar paixão, porque a paixão ela passa, mas esse fogo é o fogo do magnetismo, da ardência. É o fogo do amor mesmo. Então, só tem uma matéria aqui. Então, assim, eu tô falando com gente que tá preso a uma matéria e precisa deixar fluir o fogo, as emoções, estar dentro dessa energia de água também, né? Água e fogo. Aqui você pode ser uma pessoa muito, como não teve cartas de ar, espadas, você deve ser uma pessoa que você precisa sair da terra e das espadas, que é a racionalidade e apegos, né? E ir para os elementos de fluir. Então você tem que ir para os elementos de fogo e água. Então é sentimentos e energia vital. Então você pode ser uma pessoa que você tem forte no mapa, esses 4 elementos, em posições importantes, por exemplo, você pode ter um ascendente, né, num signo de água, e uma Vênus em um signo de fogo, uma Lua em um signo de fogo, ou você é uma pessoa que. Eu estou falando com pessoas que têm terra e ar muito forte no mapa, mas tem alguns elementos de água e fogo no seu mapa que você precisa acessar, que são casas importantes de navio, movimento, fluidez, sabe? Vê aí o teu mapa. Não temos ar aqui, então a racionalidade, espadas. Não temos carta de espada, então a racionalidade é a última coisa que você tem que fazer aqui. Nem veio essas cartas, inclusive. Mas aqui é o seu sentir. Integrar isso. E a cura acontece. A gente é ensinado que vulnerabilidade é fraqueza, não é? É a força que a gente precisa para curar, para viver de forma autêntica, excêntrica, né? Eu estava ontem, eu vivi uma experiência muito incrível, xamanista. Eu fui para um encontro xamanista e foi-me direcionado nas minhas mãos um instrumento maracá. Nunca tinha tocado maracá. E foi colocado esse instrumento na minha mão e eu fui consagrada ali para trabalhar a mente das pessoas, o ar, ó. E isso é uma coisa que, olha só como é o contrário. Eu sou energia de fogo e água muito forte no meu mapa. Então, hoje em dia eu trabalho a terra e o ar, né? Então, esses 4 elementos, né? Tanto que a minha guia da minha cabocla, ela tem os 5 elementos em base e 4 elementos em cores, né? Então,
em base, 5 elementos, os 5 elementos em base, os 4 elementos em cores, ou seja, o quinto elemento é o éter, que é o que liga tudo isso, né? Que é a força divina, que é o Criador, o éter. Então, fogo, terra, ar e água estão aqui, é a força da minha cabocla. Então, hoje eu equilibro o ar e a terra com a minha energia de fogo e de água. Então, hoje eu consigo ter o equilíbrio dos 4 elementos. Então, eu tinha muitos desses elementos, tenho esses elementos de fogo, terra e água no meu mapa, então eu equilibro mais o ar e a terra para trazer bases. E você é o contrário, você tem terra e ar no seu mapa, né? Então, terra, signos de ar, tá? Então, Gêmeos, Aquário, Libra, Touro, Virgem e Capricórnio, né? No mapa. Só que em casas importantes suas tem peixes, tem escorpião, tem câncer, ou tem leão, áries e sagitário. Então você tem que trazer essa energia do fogo e da água, tá? Para equilibrar os 4 elementos, né? E aí foi colocado maracá na minha mão, consagrado, eu coloquei o maracá, a guia colocou e ela foi uma guia minha de vidas passadas. Olha só que encontros especiais. E ali eu senti a consagração xamânica, né? Enfim, tem muitas jornadas aí. Então, o maracá vai começar a fazer parte dos meus cultos xamânicos. E nesse momento eu integrei todos os 4 elementos que a gente precisa, todos eles. E os 4 elementos equilibrados formam o éter, que é a divindade. Então aqui você está precisando acessar esses 2 elementos, para você ter os 4 em equilíbrio e acessar o éter, que é a consciência maior, que é o que te dá direcionamento ao teu propósito de alma, que você ama. Então você está indo para um movimento aqui, ó, que a tua espiritualidade vai falar assim, ou você vive, você integra, ou você vai ficar aqui nesse satisfócio. Tonto, barata tonta. Nem tem barata, tá? No xamanismo a gente tem animais de poder. Não existe barata no xamanismo. Então, ó, não dá pra ser uma barata tonta. Então, você pode ter o chamado também xamânico, o xamanismo dos povos originários indígenas, que é a minha essência, né? Tá tatuado aqui, eu fui indígena em outra vida. O oriental, tá? Tem o xamanismo oriental, que vem dessas energias mais orientais, que é o Mikao Sui. Então, cada, né, continente tem um xamanismo raiz. O nosso é os povos indígenas, né? Os caboclos. Então, cada energia vai chamar aí a tua essência, né? Então, viva esse momento. Ele é único, ele é seu, você tem esse chamado da liberdade, e é muito engraçado que essa leitura até está batendo um pouco comigo, não no todo, mas nessa questão, né, da xamânica, de universalista, bate muito comigo, mas, assim, eu sinto muito que essa energia, ela vai alcançar as pessoas que estão entendendo ainda, né? Não estão praticando o xamanismo ainda, ou a universalidade, né? Então você ainda não pratica os saberes. Você sabe que você veio para isso, mas você ainda não integrou. E você vai começar essa jornada de conhecimento. Bonito, hein? É isso. Ok, Arô. Gratidão, nosso Oxóssi, nosso Senhor de abertura de caminhos, de abundância. Trabalha no nosso povo da mata, povo curandeiro, e que você tenha uma jornada linda e incrível nesse seu novo saber. Beijo e até o próximo vídeo.